O que é ser inteligente nos dias atuais? Se fizéssemos esta pergunta há 100 anos atrás, com certeza a resposta seria completamente diferente. Ser inteligente no mundo hoje não requer apenas habilidades como a capacidade que temos de calcular algo com rapidez ou não, conhecer línguas, conhecer conhecimentos científicos. A inteligência hoje, ela destruiu essas barreiras e com certeza ampliou os horizontes. E com isso, surgiu a necessidade de abordarmos e de construirmos a teoria da inteligência relacional. A inteligência emocional, trazida por Daniel Goleman ainda em 1995, sem dúvidas, reconstruiu todos os parâmetros da inteligência e das capacidades cognitivas da época. Com certeza, revolucionou a ideia de ser inteligente e de ser burro e agregou aos relacionamentos e a forma de fazer negócios. Assim, a teoria da inteligência múltipla, como a capacidade do ser humano de autoconhecer, de conhecer coisas novas ao seu redor, sem dúvidas é infinita. Também há a necessidade de que a inteligência seja infinita. Não apenas a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, espiritual ou relacional, mas também o surgimento de novas inteligências, como a artificial. E também hoje em dia surge também cada vez mais a necessidade da inteligência virtual. Então hoje abordarei a inteligência relacional como uma nova abordagem para a teoria das múltiplas inteligências. E seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Ser Inteligente Ultrapassa as Inteligências. E o que é ser inteligente? Bom, quando eu ouço palestras ou leio livros relacionados ao tema da inteligência relacional, é comum eu perceber a necessidade de dizer que a inteligência relacional no passado era muito mais saudável. Com certeza já ouvimos falar, no nosso tempo as relações eram muito mais intensas, profundas. Mas será mesmo que eram relações saudáveis? Profundas, baseadas no autoconhecimento e também na reciprocidade? Ou talvez não. Pois bem, é interessante pensarmos que não existia o termo inteligência relacional no passado, mas sem dúvidas, desde que o ser humano passou a dominar o fogo, a dominar as técnicas de guerra, as técnicas de caça, com certeza nos relacionamos com os outros. É uma necessidade que temos para nos manter vivos. Sem dúvidas, se não houvesse as relações entre os seres humanos, sem dúvidas não haveria progresso, não haveria ciência, talvez não haveria nem seres humanos da forma como conhecemos. Porque tudo aquilo que é construído pelos seres humanos é baseado em relações. Falo de amor, falo de negócios, falo também de ciência. Sem dúvidas. Então, quando a gente pensa que a inteligência relacional ela é o que nos torna seres humanos de fato, é possível a gente compreender que ser inteligente não é apenas dizer que é inteligente, não é apenas falar coisas bonitas para os outros, assim como pensamos, mas é você tratar o outro com reciprocidade e falar para o outro não aquilo que pensa, mas aquilo que é necessário, usando a empatia, o cuidado e a capacidade de se aproximar com o outro
e de conhecê-lo de maneira mais profunda. Se pensarmos que a inteligência relacional no passado talvez era saudável, eu talvez fico com uma pulga atrás da orelha. Porque o que é ser saudável? Será que as pessoas... Eu vou entrar numa vertente das relações que é as relações amorosas. Como eram os casamentos no passado? Sobretudo aqui no Brasil. Bom, as pessoas, geralmente as mulheres, eram casadas forçadamente e, em troca, o marido deveria dar cumplicidade, lealdade, entre aspas, porque sabemos que talvez os homens nunca foram tão leais assim, né? Nunca foram leais nem a si mesmos. Então, se pensarmos que a inteligência era de maneira saudável no mundo em que não havia essa cumplicidade, não havia muita reciprocidade, porque as relações de fato eram agressivas, o marido poderia bater na mulher, inclusive a mulher era para o homem um objeto e apenas uma figura. Então, é interessante, sabe? Porque se a gente pensar também em uma outra vertente historiográfica, que é a Bíblia, ela traz a ideia da criação do homem, Adão e Eva, de maneira bem interessante. Porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma pessoa, auxilie, que o acompanhe e que dê mais sentido à sua vida. Estar sozinho é um fato de ausência de lucidez. Tanto que célebres distopias como Admirável Mundo Novo, para a manutenção de um estado totalitário, é necessário que não haja muita conexão entre as pessoas, relações entre as pessoas. Então é interessante, porque lá na obra Admirável Mundo Novo, inclusive no canal tem um vídeo tratando desta obra de maneira bem aprofundada e crítica. Então, depois que assistirem a esse vídeo, recomendo que também assista o outro. É interessante, porque a inteligência relacional em governos totalitários, em autocracias, ela, infelizmente, ela é ausente, sabe? Porque é necessário que apenas haja o contato entre as pessoas. É necessário que as pessoas estejam apenas inteiramente em contato. Mas não há a necessidade de que as pessoas, de fato, reflitam sobre esses contatos. Então, inclusive as pessoas que são solitárias na obra Admirável Mundo Novo, elas não são muito bem aceitas perante as outras. Porque é um fato de que essas pessoas talvez tenham problemas. E ninguém quer estar ao lado de pessoas com problemas. Né? E com a ideia da inteligência relacional no passado sendo tratada de uma maneira bem brutal, de uma maneira bem rudimentar, eu digo, surge hoje em dia, né, as redes sociais. Surge hoje em dia o mundo tecnológico. E como a inteligência relacional é abordada neste novo mundo? Como as interações sociais são abordadas nesse novo cenário? É interessante pensarmos que as redes sociais elas apenas nos refletiram algo presente antes das redes sociais, de que há a necessidade de sempre estarmos em contato com os outros. Então, as redes sociais elas apenas intensificaram isto. Hoje, eu não tenho mais apenas 10 amigos, 5 amigos. Eu posso ter 1 milhão de amigos no Facebook, 1 milhão de seguidores no Instagram. Hoje em dia, as pessoas criaram a necessidade de fama. Nós vivemos uma sociedade marcada pela síndrome da fama, pela síndrome da espetacularização da vida, pelo cansaço da pós-modernidade. Então, é interessante, porque as redes sociais hoje abordam as relações não de uma maneira aprofundada, né? Hoje eu não preciso conhecer os outros de maneira profunda para ter um contato com eles, para me relacionar de fato de maneira saudável com eles, com reciprocidade. Porque hoje em dia
é muito mais complexo tudo isso. Porque como eu posso desenvolver a reciprocidade com 1 milhão de pessoas? É impossível. É praticamente impossível. E torna bem delicado a ideia de nós estarmos em contato com o diferente de maneira saudável. Então, é comum hoje em dia a gente ver, né, em decorrência disso, a polarização nas redes sociais, a ideia de extremismos, onde um ponto está completamente divergente a outro, e isso nem sempre é saudável. Quando esses pontos se encontram, há os chamados choques de cultura. E esses choques de cultura nos revela o como somos frágeis por dentro. Porque quando eu falo do outro, quando eu me refiro ao outro de uma maneira preconceituosa e agressiva, isso só revela o quanto tem do outro em mim. Isso só revela que eu queria talvez ser como o outro. É como se fosse uma espécie de inveja. E aí a gente não quer revelar essa inveja, por quê? Porque, logicamente, isso seria vergonhoso para a gente, né? Então, é interessante essa vertente hoje em dia, porque quando a gente aborda o fato de estarmos em conexão com os outros, e aí vem uma grande pergunta. As relações hoje em dia são de fato verdadeiras? Eu falei das relações no passado, como elas eram tratadas, abordadas e tudo mais. E será que as de hoje são de fato verdadeiras, saudáveis e tudo mais? Hoje em dia, pelo excesso de polarização, de conflitos, pelo excesso da vida cansada, da vida marcada pela pós-modernidade, são de fato marcantes na nossa inteligência relacional. Porque hoje em dia, você ser verdadeiro com o outro é como se fosse uma confissão de inimizade. Porque se eu for de fato verdadeiro com alguém, se eu for sincero com alguém, este alguém pode não gostar dessa sinceridade. Aliás, pode não estar nem preparado para isto. E aí o que vai gerar? Conflito. Eu vou talvez perder aquela amizade que eu tenho. E a gente às vezes não quer isso. E aí a gente às vezes omite essas informações, a gente omite a verdade. Então é interessante isso, né? Há inclusive uma parábola em que eu acho muito interessante. Eu vou ler agora um conto judaico, do qual eu gosto muito, que trata da questão da verdade e de como as pessoas a encaram. É bem interessante. A verdade e a parábola. A verdade visitava os homens sem roupa e sem adornos, tão nua quanto o seu nome. E todos os que a viam viraram-lhe as costas, de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Numa tarde, muito desolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente, num traje belo e muito colorido. Verdade, por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito feia, já que os homens me evitam tanto. Que disparate! Riu a parábola. Não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste algumas das minhas roupas e vê o que acontece. Então, a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda a parte onde passava, era bem-vinda. Então a parábola falou. A verdade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem disfarçada. É um conto judaico muito interessante, né? Porque faz a gente refletir sobre a questão da verdade, de como ela é abordada. Então, isso traz, né, a necessidade de tratarmos a verdade de uma maneira diferente, sob uma perspectiva nova. E então, a gente será um pouco mais verdadeiro nas nossas relações, nos nossos
contatos, nas nossas interações. Há agora um ponto muito interessante para debatermos, que é a solidão e a solitude. Eu acho importante destacar que a solitude não é a ausência de relações, né? Na verdade, é uma relação mais profunda com você mesmo. E aí a gente vê que grandes feitos na humanidade, na história da humanidade, né, foram feitas em momentos de solitude. Foram feitas por pessoas que não estavam acompanhadas no momento em que fizeram. Posso citar algum exemplo, né? Obras de arte famosas pelo mundo todo, na maioria das vezes foram pintadas por pessoas que estavam em seus ateliês em momentos de solitude, em momentos de reflexão, de meditação, né? E de inspiração. Então, grandes feitos na história da humanidade, descobertas científicas, grandes tratados políticos foram, antes de tudo, pensados em momentos de solitude. Então, eu acho importante a solitude neste mundo contemporâneo. Às vezes, você sair um pouco das redes onde você se sente na companhia de alguém é importante. É importante, às vezes, você estar consigo mesmo, você meditar, você refletir, e aí você com certeza irá pensar de uma maneira mais diferente e com certeza irá produzir algo mais profundo. Há uma frase do padre Fábio de Mello, em que eu gosto muito, em que ele diz: a solidão não vai embora quando você encontra alguém, mas quando você se torna alguém. E cada encontro será para evidenciar, reforçar a graça que é ser você. É importante você estar consigo mesmo para que você encontre a graça em ser você, para que você perceba que você é uma pessoa com emoções, com sentimentos únicos e que esses sentimentos, essas emoções é o que torna você uma pessoa humana e uma pessoa diferente das outras. Sabe qual é a relação mais importante da sua vida? A sua relação com você mesmo, pois todas as outras será um reflexo desta. Se você tem relações saudáveis com você mesmo, logicamente, você também conseguirá acolher as outras pessoas também de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais profunda. Porque antes de você tratar os outros de maneira bem, é preciso você se tratar bem. É preciso você se autotratar bem. Então, isso não é um discurso de coach, até porque eu não acredito muito nessa história de coach, de autoajuda e tudo mais. Eu acredito que só através da meditação, do autoconhecimento, da autodescoberta, que é capaz você de fato ser mais saudável e tudo mais. Mas lógico, eu reconheço a importância de você ter a presença de conhecimento, sim. Né? Você ler um bom livro sobre um assunto, você ouvir uma boa palestra sobre o assunto, mas eu não acredito em fórmulas prontas. Eu não acredito que seja capaz de uma pessoa de Massachusetts, ou de Nova York, de Seul, de Pequim, ou de qualquer outro lugar, escrever um livro que revele uma fórmula mágica de como ser feliz, de como ser saudável, de como ter boas relações. Eu não acredito nisto, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua maneira de lidar com os outros, tem a sua forma de se relacionar. Então, não existe tabela de como tratar as outras pessoas. E se existisse essa tabela, com certeza no dia seguinte ela estaria ultrapassada. Porque imagine que as pessoas mudam constantemente. A cada segundo nós estamos mudando, nós estamos nos autoconhecendo de outra forma, nós estamos adquirindo novos conhecimentos, novas perspectivas. Então, não tem como uma tabela ser fixa. Não tem como uma tabela que serviu, né, há um dia atrás servir para hoje. Porque mudamos constantemente. Então é por isso que eu não acredito em fórmulas prontas ou em algo do tipo. Eu também gostaria de trazer, né, a perspectiva de um filósofo contemporâneo, Zygmunt Bauman. Ele é polonês e ele é autor de uma das obras mais lidas contemporaneamente falando,
que é Modernidade Líquida. Ele é autor de várias obras que trata da liquidez da era da pós-verdade, da era líquida e tudo mais. E Zygmunt Bauman, ele traz uma perspectiva diferente do que são as relações neste mundo contemporâneo. É importante porque, assim, quando analisamos as coisas e vemos que as relações, elas hoje em dia se tornaram superficiais, quando pensamos e vemos as relações de uma maneira mais superficial, onde as relações talvez nem sejam de fato relações, né? São apenas contatos que eu tenho com outras pessoas, e isso acaba se tornando um pouco preocupante. E aí ele trata disto, como a ausência de relações saudáveis pode tornar as pessoas dependentes de outras. Né? Porque quando eu desconheço a importância da relação comigo mesmo, e desconheço também que as relações que eu tenho com os outros são importantes, mas elas são, antes de tudo, um reflexo da relação que eu tenho comigo mesmo. Aí, de fato, eu terei problemas. Porque quando eu penso que as relações no mundo contemporâneo, elas não passam de contatos, elas não passam de simples conexões que eu tenho com outras pessoas e que de fato ligeiramente elas são desfeitas, isso é bem chocante. Porque eu posso pensar, mas a minha vida ela ainda é baseada em relações. Eu tenho relações com a minha família, eu tenho relações com os meus colegas de trabalho, eu tenho relações com os meus colegas de turma, se eu estudo. Então, eu ainda possuo relações. E hoje, principalmente com a pandemia de Covid-19, né, onde as pessoas hoje trabalham em home office e tudo mais, cada vez mais a gente vai criando bolhas, cada vez mais a gente vai se auto-isolando do mundo. E aí a gente, quando se isola do mundo, né, há a necessidade da gente aniquilar, de certa forma, essa ausência do mundo. E aí, uma dessas formas é as redes sociais, né? É o mundo virtual. Então, eu acho interessante que Bauman ele traz as relações, né? Principalmente na obra Amor Líquido, onde a gente de fato não está com os outros porque de fato ama, mas a gente estar com o outro pela necessidade de nos satisfazer, de satisfazer a nós mesmos. Nietzsche tem uma frase bem interessante, filósofo alemão, em que ele diz que o amor não passa de uma troca de interesses, porque eu não amo o desejado, eu amo o desejo, eu amo a sensação que o outro traz para mim, eu amo aquela sensação de aconchego, de acolhimento que o outro me dá, mas eu de fato não o amo. É bem interessante essa perspectiva sobre o amor de Nietzsche, e aí Bauman, de certa forma, traz isso também no seu livro, abordando o mundo contemporâneo, como ele se manifesta. Bom, é um tema bem interessante, né, a inteligência relacional, e eu acredito que cada vez mais isso se tornará necessário nos nossos dias atuais. Assim como foi necessário Daniel Goleman trazer em 1995 a ideia da inteligência emocional, sem dúvidas, hoje em dia, novas inteligências irão surgir. Né? E aí a gente vai de fato perceber que ser inteligente é apenas desenvolver uma característica, é apenas aprofundar algo. Porque ninguém nasce sabendo de nada. Ninguém nasce sabendo como escrever, como andar, como se comportar. São coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E a inteligência também é uma característica que é desenvolvida dessa forma. Na verdade, é uma aptidão que é desenvolvida dessa forma. Então, não há pessoas burras quando o assunto é inteligência relacional, emocional. Talvez existam pessoas que ainda não desenvolveram esta aptidão, que ainda não descobriram a faceta libertadora do autoconhecimento, da autoanálise, da autorreflexão.
e aí, de fato, elas abordam a inteligência emocional, abordam o próprio emocional de uma maneira talvez muito rudimentar, né? E aí a gente acaba estigmatizando, né, a inteligência emocional, relacional e tudo mais. Então, como é um tema que com certeza irá crescer muito, irá surgir outras pautas relacionadas a ele, eu acho importante abordarmos. Então, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente aí embaixo quais outras inteligências você acredita que irá surgir ao longo do tempo e quais outras você gostaria que eu abordasse neste canal. Meu muito obrigado pela companhia,